Boa noite, graça e paz. Sejam todos bem-vindos. É muito gostoso poder adorar a Deus em comunidade e nos lembrar, por meio de canções, que em Cristo nós somos o povo de Deus. Esse Deus que é santo, poderoso e decidiu ser nosso amigo e salvador. Esse Deus que se revelou para que nós pudéssemos lhe conhecer e desenvolver um relacionamento de amor, iniciado totalmente por Ele. Não amor que o mundo ensina, mas de um amor sacrificial e impossível de entendermos e aceitarmos plenamente. Porém, possível de experimentá-lo ainda que de forma indescritível. Na semana passada, quando colocamos a primeira marcha para a nossa jornada de 2026, o objetivo da mensagem foi mostrar que o início desse relacionamento se dá por meio do Evangelho, que é a manifestação do amor de Deus na sua mais sublime forma. Por sermos pecadores e, portanto, culpados dos nossos pecados, nossa punição é vivermos eternamente longe de Deus, que é santo. Mas por causa desse tão grande amor de Deus, Jesus, o Deus Filho, se fez como um de nós para experimentar a morte que é devida a todos nós. No entanto, a vida de Jesus foi um perfeito exemplo de obediência e por isso, ao final, Ele se entregou como sacrifício para morrer a morte que a nós é merecida. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou a nossa culpa, Ele tomou sobre si as nossas transgressões. Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Foi pela graça que fomos salvos, é pela graça que qualquer um, com fé na pessoa e na obra de Jesus Cristo, pode ser salvo. Quando salvos, nosso objetivo se torna viver para Deus. Antes éramos servos do pecado, em Cristo nos tornamos servos de Jesus. É Ele que nos ensina que quando somos salvos, nós recebemos a missão de fazermos boas obras, ou seja, de termos ações que refletem o caráter de Deus. Ações que por si só não falam o que Jesus fez, mas se tornam instrumentos para falar o que Jesus fez. E, portanto, dar a chance para que os que ainda não creram em Jesus, creiam e se tornem participantes da família do Senhor. Quando nos tornamos participantes da família do Senhor, de Deus, recebemos poder do próprio Deus para fazer a vontade dEle, que está revelada nas Escrituras, e que devemos aprender para servi-lo conforme nos é devido. Hoje, o assunto não é novo. No ano passado eu falei sobre ele em pelo menos 2 ocasiões. As 2 que eu me lembro aconteceram na série Assuntos Impopulares. Impopular dado a sensibilidade que existe em nossa cultura. E o título dessa mensagem, ela já dá ótimas dicas para pensar qual é o tema de hoje e que funciona como uma segunda marcha da jornada que temos juntos como igreja para 2026. Eu queria orar juntos com vocês e em seguida eu vou encerrar esse drama e falar qual é esse tema. Senhor, obrigado por estarmos juntos, obrigado pela vida de cada um presente aqui. Peço ao Senhor, Pai, que este tema tenha um ponto principal bem claro, Pai, em mostrar como acontece com o nosso coração, o que Ele manifesta dentro desse tema. Que o Senhor nos ajude, Pai, a compreendê-lo biblicamente, mas não somente ter a certeza do que significa conforme a Tua vontade, mas aplicá-lo, porque somente o Senhor é digno de toda adoração. E é isso que eu peço e oro, em nome de Jesus. Amém. Então, se você pensou que o tema de hoje é sobre dinheiro, você acertou pelo menos o alvo, mas não perfeitamente no centro. Isso porque a questão de dinheiro nunca é só dinheiro.
O dinheiro, ele é um termômetro do coração, um revelador de prioridades e muitas vezes um espelho da nossa relação com Deus. Por isso, sempre que a Escritura fala de dinheiro, ela está falando, na verdade, de adoração. Sobre quem governa o nosso coração, de onde colocamos a nossa confiança, do que nós realmente cremos a respeito de Deus. E talvez por isso seja um assunto tão sensível. Não porque a Bíblia é confusa nesse assunto, mas porque o nosso coração, muitas vezes, ele está dividido. Ao longo da história, textos bíblicos que falam de dinheiro foram usados corretamente, mas também há muitas ocasiões em que eles foram deturpados, arrancados do contexto e usados para sustentar sistemas religiosos que se chamam de igrejas, mas que a Bíblia, por vezes, fala de falsos mestres. Homens gananciosos que usam a fé como um meio de exploração. E é exatamente nesse ponto que nós precisamos caminhar com muito cuidado. Porque o nosso objetivo aqui não é falar de dinheiro para arrecadar mais dinheiro. O nosso objetivo é sermos fiéis ao que a palavra de Deus ensina. Ainda que isso confronte distorções, ainda que isso vá contra práticas comuns, ainda que isso nos tire da zona de conforto. Para isso, eu quero convidar vocês a olharem comigo para um texto bíblico bastante conhecido, ao mesmo tempo que é um dos mais mal utilizados quando o assunto é dinheiro e oferta. Se você trouxe a sua Bíblia, abra ela em Marcos, capítulo 12. Mesmo quem não costuma ler a Bíblia com frequência, provavelmente já ouviu falar da viúva pobre. A mulher que colocou apenas 2 pequenas moedas na caixa de oferta do templo. Esse texto, ele é frequentemente usado como exemplo de generosidade. E muitas vezes como argumento para incentivar pessoas a darem mais dinheiro. Mas será que esse é o propósito desse texto? Então, antes de entrarmos no versículo 41, que é quando Marcos começa a narrar essa história da viúva pobre, eu quero ler com vocês os versículos 38 a 40. O meu objetivo é que vocês se atentem ao contexto da narrativa da viúva pobre e, se necessário, reformem o pensamento de vocês. Eu preciso que vocês se lembrem que a Bíblia é uma grande história do começo ao fim. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, escrita por diferentes autores e diferentes estilos literários. Por exemplo, Jó, ele é um livro poético. Ezequiel é um livro profético. O livro de Provérbios é cheio de provérbios, muito bom, vocês estão bem. Isso. Josué e Atos são livros históricos. O Evangelho de Marcos é uma narrativa histórica, e é assim que devemos interpretá-lo. Não como uma literatura apocalíptica ou profética, não como uma carta apostólica. E quando olhamos para estilos assim, nós não podemos deixar de olhar o contexto de um determinado trecho para compreendê-lo corretamente. De fato, a Bíblia, ela toda, não é uma coleção de frases soltas, mas uma revelação coerente e inspirada por Deus. Então, antes de Marcos narrar o momento em que Jesus estava observando as pessoas ofertarem no templo, ele narra uma advertência muito séria. Vejam então, a partir do versículo 38. Ao ensinar, Jesus dizia: cuidado com os mestres da lei. Eles fazem questão de andar com roupas especiais, de receber saudações nas praças e de ocupar os lugares mais importantes nas sinagogas e os lugares de honra nos banquetes. Eles devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Esses receberão condenação mais severa. Sabem o que isso significa?
Aquele sistema religioso dos mestres da lei, daqueles que se diziam conhecedores da Bíblia e que se apresentavam como piedosos, na prática, eles exploravam os mais vulneráveis, os mais frágeis, pessoas que não tinham como se defender. Jesus disse: eles devoram as casas das viúvas. É com isso em mente que precisamos continuar a leitura da nossa narrativa, porque é nesse contexto, logo após essa denúncia, que Jesus se senta diante do lugar das ofertas no templo, de onde ele observa as pessoas deixando suas ofertas, de onde ele observa os ricos colocando grandes quantias, de onde ele também vê uma viúva pobre se aproximar. Então vamos ler os versículos 41 a 44 agora. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. O que Jesus faz aqui é muito mais profundo do que parece à primeira vista. O que Jesus faz aqui é avaliar o coração. O contraste que Jesus faz entre os ricos que davam do que sobrava e a viúva do que dava tudo, de tudo que tinha, deixa claro que o valor do dinheiro não é o ponto principal. Isso deve funcionar como uma boa lembrança para todos nós, que da perspectiva de Deus, o valor da oferta não é necessariamente igual ao valor do dinheiro que alguém oferece. Então notem, meus irmãos e amigos, que isso é uma interpretação bem básica e bem simples desse texto. Apesar dessa verdade e dessa simplicidade, as pessoas se esquecem. Não é raro pessoas comentarem que fulano ou cicrano deu muito dinheiro ali ou acolá para a igreja, para missões. Eles falam como se a quantia doada fosse igual à generosidade. Muito dinheiro, muita generosidade. Pouco dinheiro, pouca generosidade. Na matemática de Deus, a fidelidade no processo da contribuição é mais valioso. Por isso a questão com o dinheiro não é somente o seu valor financeiro. Tenha você muito ou pouco dinheiro, o dinheiro é um termômetro do nosso coração. Agora, voltando à interpretação desse texto, dos versículos 41 a 44, porque eu quero que vocês reflitam e percebam o cuidado que precisamos ter ao falar dele, do dinheiro. Pensem, esse texto está ensinando que devemos imitar a conduta da pobre viúva e dar todo o dinheiro que temos? Não. Esse texto ensina que a condição que todo cristão precisa ter é de pobreza? Não. Esse texto ensina que líderes podem exigir sacrifícios extremos de contribuição financeira? Não. Nesse texto, Jesus narra o que observou para ensinar os seus discípulos. Ensinar o que aos seus discípulos? Que eles precisam dar todo o dinheiro que têm para depois passarem fome? Claro que não. Mas como nós sabemos disso? Nós sabemos disso porque nós conhecemos o contexto. Um contexto que nos mostrou Jesus denunciando o sistema religioso daquela época. Sendo assim, adivinha o que Jesus está fazendo nesse trecho que ele observa as pessoas ofertando no templo? Ele aponta a corrupção do sistema religioso. Um sistema que explorava os pobres. Um sistema que falhava no seu dever de cuidar dos que legitimamente precisavam de assistência.
Nesse trecho, Jesus, ele na prática, ele mostra como é essa corrupção do sistema religioso, daquele sistema religioso. Nessa passagem, Jesus, ele não estabelece uma regra financeira. Jesus nem disse, façam o mesmo. Nesse trecho, a função da personagem, viúva pobre, não é para exaltar o sistema religioso que se concentrava no templo, mas para testemunhar contra esse sistema. E sabem de uma coisa? Os versículos seguintes deixam isso ainda mais claro. Por quê? Porque é Jesus deixando o templo e anunciando a destruição do templo. Marcos 12, dos versículos 38 a 40, é uma condenação explícita dos escribas, os mestres da lei. Marcos 12, 41 a 44, é a viúva pobre dentro do sistema religioso liderado por esses mestres da lei. Marcos 13, 1 e 2, os próximos versículos, é o juízo definitivo sobre o templo. Vejam, quando ele, Jesus, estava saindo do templo, um de seus discípulos lhe disse, olha mestre, que pedras enormes, que construções magníficas. Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tenho certeza que a organização do material do Evangelho de Marcos, a forma onde ele quis colocar as histórias, não é aleatória. Ele constrói uma progressão de informações para apontar essa corrupção do judaísmo. E onde está a viúva nisso? Ela está entre a denúncia e o juízo. Marcos ter escrito que Jesus saía do templo, não é apenas uma nota geográfica, e ele saiu do templo. É uma colocação teológica. O templo era a centralidade da religiosidade judaica. Jesus sair do templo significa um rompimento com ele. E interessante que Jesus, no Evangelho de Marcos, não volta mais a ensinar no templo. Talvez seja ainda mais interessante pensar que a história da viúva é como Marcos queria que as pessoas se lembrassem do templo, ou seja, daquele sistema que em breve seria destruído, e que foi destruído alguns anos depois, no ano 70. Um sistema religioso que consome a devoção dos pobres, mas não os protege, não os ajuda e não os defende, está condenado. Então, como é que nós devemos proceder para não cair no mesmo erro? Dinheiro é uma coisa muito séria para nós, Igreja Batista Fonte. E nós precisamos aprender a lidar com ele. E nós fazemos isso olhando para a palavra de Deus, que tem muito a nos ensinar sobre o assunto de dinheiro, e que é equivocadamente interpretado em diversas situações, mas que precisa de ser piedosa e criteriosamente estudada e aplicada. A começar por dizer que o dízimo não é a prática da igreja, não é a prática da Assembleia do Novo Testamento, da igreja. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o dízimo pertence a outro sistema, a outro momento da história de Deus com o seu povo. No Antigo Testamento, naquele tempo em que Jesus ainda não havia sido concebido por Maria, o dízimo fazia parte de um sistema que foi legislado por Deus. Por meio do dízimo, levitas eram sustentados, festas religiosas eram patrocinadas, e os pobres, órfãos, viúvos e os estrangeiros eram assistidos. Com a vida de Jesus e a formação, criação da igreja, uma assembleia de pessoas de todas as raças, línguas e nações, o dízimo, ele deixou de funcionar tal como era para
Israel. Aquela forma se tornou obsoleta. Não houve uma transferência do processo. A forma como acontecia em Israel não é a forma que acontece na igreja. A igreja não é uma nação, a igreja não é um templo, a igreja não tem um sacerdócio levítico, que era responsável para a administração dos dízimos. Aliás, se você já fez parte de uma comunidade onde alguns eram chamados de levitas, sinto muito, mas esse não é uma função que existe na igreja, isso é lá do Antigo Testamento. Antes de continuar a mensagem, ainda que eu esteja mais próxima do final dela do que do começo, eu quero me dirigir especialmente a vocês que nos visitam, talvez pela primeira vez ou algumas primeiras vezes. Primeiro, muito obrigado pela sua visita. Nosso profundo desejo é que esse seja um momento especial para vocês, um momento que lhes faça considerar o seu conhecimento a respeito de Deus, um momento que você pode avaliar o seu relacionamento com Deus, e o seu relacionamento com as pessoas que Deus colocou ao seu redor. Todos aqueles que são membros aqui na Fonte passaram por uma classe que nós chamamos de integração, quando nós explicamos com mais detalhes a nossa compreensão e aplicação bíblica sobre ofertas e contribuições. E numa parte dessa classe nós ensinamos justamente isso: dízimo não é a prática da igreja. Agora, para todos vocês, membros, participantes e visitantes, o que eu estou dizendo não é uma opinião pessoal, isso não é também uma preferência denominacional, não é porque essa é uma igreja batista que nós pensamos assim. Eu falo isso e com convicção, porque é uma constatação bíblica. Quando nós abrimos o Novo Testamento, que começa a partir do Evangelho de Mateus, nós não encontramos nenhum mandamento para que a igreja dizime. Agora, eu faço questão de dizer isso com cuidado, porque a contribuição ela não deixou de ser importante, mas porque o modo como o povo de Deus contribui, isso mudou. Israel, ele operava debaixo da lei, a igreja opera debaixo da graça. Isso significa que nós não importamos mecanicamente o sistema do Antigo Testamento, como se nada tivesse acontecido na cruz. Em Cristo, a lei foi cumprida, e com isso, o fundamento da obediência, ela muda. O Novo Testamento, ele não substitui o dízimo por princípios mais profundos. Mas eu quero mostrar para vocês alguns princípios que governam a contribuição, não mais judaica, mas cristã. Primeiro, é que a oferta é voluntária. A contribuição cristã, ela nunca deve ser imposta. Ela deve nascer do relacionamento do cristão com Cristo. O apóstolo Paulo, ele escreveu, 2 Coríntios 9:7, cada um dê conforme determinou em seu coração. Isso significa que a oferta cristã, ela é consciente e ela também é pessoal diante de Deus. Um segundo princípio é a generosidade consciente. E a Bíblia não ensina a irresponsabilidade financeira, ela não ensina um impulso emocional, estou sentindo Deus e por isso eu vou dar mais ou menos. Ela não incentiva uma contribuição sem pensar. Pelo contrário, Paulo orienta a igreja a separar a oferta de forma planejada e proporcional à prosperidade de cada um. Isso nos ensina que fidelidade não é improviso, fidelidade é intencionalidade. Em 1 Coríntios 16:2, no primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia, de acordo com a sua renda, reservando a parte que não seja preciso fazer coletas quando eu chegar. E o terceiro princípio, ele amarra tudo isso.
Gratidão como resposta à graça de Deus. O cristão, ele não contribui para ser aceito por Deus. Ele contribui porque ele já foi aceito em Cristo. Ele não contribui para comprar bênçãos. Ele contribui porque ele já recebeu a maior das bênçãos. A cruz, ela muda completamente a motivação da oferta. Se no Antigo Testamento o povo ofertava lembrando da libertação do Egito, no Novo Testamento nós ofertamos nos lembrando do Calvário. E isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se não há um mandamento explícito sobre percentual, se não estamos debaixo da lei, então como avaliamos a fidelidade na contribuição, na oferta? E a Bíblia, ela não nos deixa sem resposta. Ela não nos dá um número obrigatório, mas ela nos dá princípios, ela nos dá referências e nos dá exemplos. O que não mudou do Antigo Testamento para o Novo Testamento é que ofertas sempre estiveram ligadas à adoração. Ofertas são uma resposta sobre quem nós entendemos ser Deus, uma resposta ao que acreditamos no que Deus fez por nós, uma resposta não somente aqui, no sentido racional do que Deus fez, mas no que de fato eu sinto. Por exemplo, gratidão ao que Deus fez por mim e por nós. Isso não muda no Novo Testamento, o que muda é a forma. Na igreja, não há uma lei que indica quanto cada um deve contribuir, mas que a contribuição deve ser feita com alegria. Ela deve ser feita com generosidade. Ela deve ser feita voluntariamente. Então, ser fiel nas ofertas não é acreditar que seu dinheiro compra o favor de Deus. Ser fiel nas ofertas não é achar que sua contribuição alivia a sua consciência com respeito a uma lei de Deus. Ser fiel nas ofertas não é dar o que sobra para ficar em paz com a igreja. Na Bíblia, fidelidade está ligada a relacionamento. Ser fiel nas ofertas é a resposta de quem entende quem Deus é e reconhece tudo o que Ele fez e faz. Durante séculos, o povo de Deus expressou fidelidade separando a 10ª parte de tudo o que recebia. E isso não tornava ninguém especialmente ou mais espiritual, mas ensinava uma verdade fundamental: Deus é prioridade. E quando usamos esse princípio hoje, não como mandamento, mas como parâmetro, ele nos ajuda a avaliar o nosso coração. Estou ofertando de tal forma que representa a prioridade que tenho de Deus? Eu fiz parte de uma igreja uma boa parte da minha vida, que durante o tempo de culto, também chamado de missa, passava-se uma sacolinha, e o que você via era todo mundo tirando do seu bolso o troco do pão. Será que isso representa bem a prioridade de Deus na vida desses adoradores? Se tudo que tenho vem do Senhor, separar uma parte de forma intencional é uma maneira concreta de dizer: Deus governa a minha vida, inclusive minhas finanças. Para alguns isso pode começar com menos, para outros ir muito além. O ponto não é o número, o ponto é a fidelidade. Fidelidade é quando a contribuição deixa de ser sobra e passa a ser prioridade. Fidelidade é quando a oferta não nasce da pressão, mas ela nasce da gratidão. Fidelidade é quando o coração acompanha o que as mãos entregam. E é isso que Deus vê. Não é o valor absoluto, mas um coração que confia nele.
Assim são as ofertas que agradam a Deus. Então que nós, como igreja, sejamos fiéis. Que nessa área de dinheiro, nós possamos fazer como o Senhor nos ensina. Não é por medo, não é por obrigação, mas porque fomos alcançados pela graça e desejamos viver para a glória de Deus em tudo. Então vamos orar? Senhor, eu te peço para que avalie os nossos corações. Avalie, Pai, onde nós estamos enquanto Igreja Batista Fonte, Pai. Nesse tema que sim, ele é sensível, mas ele também é conteúdo da Tua Palavra, daquilo que o Senhor nos ensina e daquilo que Ele reflete, Pai, na nossa adoração com o Senhor. Pai, eu te peço para que nós tenhamos corações gratos, corações de verdadeiros adoradores e que prestam atenção, não somente, Pai, em cantar com uma voz mais alta, em se vestir com modéstia, em colaborar, Pai, com aqueles que têm pouco, mas também, Pai, em como nós utilizamos os nossos recursos. Eu sei, Pai, que há muito o que ser falado a respeito desse assunto. Mas eu espero, Pai, que esse pequeno trecho possa nos convencer, porque é a Tua Palavra, de como nós devemos proceder nessa área, Pai, que seguramente, ao fazer conforme Tua vontade, nos trará alegria e satisfação. Ajude-nos, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém.